Eu já fiz de tudo pra mudar minha rotina, mas não tem jeito. Pra minha realidade isso não se aplica, porque eu não consigo mudar. Não importa o que eu faça, eu sempre volto pro mesmo ponto. E eu não consigo parar de apagar incêndios na minha rotina. Eu aposto que você já ouviu alguém falando sobre isso, ou talvez até mesmo você fale dessa forma, ou pense que não tem como você mudar a sua rotina por conta do seu trabalho, por conta da sua situação específica. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes de começarmos a falar sobre esse assunto, já se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo novo que eu trago por aqui. Vamos lá então. É bem comum que as pessoas falem que já tentaram fazer de tudo, que já organizaram, que já mudaram horários, que já fizeram tudo que estava ao seu alcance para mudar, para organizar de uma forma diferente a rotina que estão inseridos, os hábitos, os horários, os afazeres, as atividades, enfim. E basicamente elas não conseguem sair dessa situação, elas não conseguem sair dessa rotina que vai atropelando elas a cada dia, ou seja, ela está sempre resolvendo problemas, sempre resolvendo urgências, apagando incêndios, sempre com pendências, sempre sem tempo, sempre sem conseguir organizar de uma forma equilibrada e intencional a própria rotina. Isso é mais comum do que você pensa. Se você se identificou com alguma dessas coisas que eu falei, não se preocupa, porque isso é muito comum. Muitas pessoas consideram que a sua rotina não tem jeito, porque o seu trabalho é assim, porque o seu trabalho é assado, por conta da sua profissão, por conta disso, por conta daquilo, enfim. Tudo isso são justificativas que se encaixam muito bem no contexto daquela pessoa. Então isso tudo faz muito sentido mesmo para ela e ela se convence de que não tem mesmo o que ela fazer e que ela vai viver essa rotina cansativa, essa rotina desgastante, essa rotina desequilibrada para sempre, porque não tem como ela sair. Ela já tentou mudar, ela já tentou fazer alterações e ela não conseguiu sair dessa situação. Mas o que a gente precisa observar aqui? O que é mais importante e que as pessoas não consideram? Por isso que elas não conseguem mudar. Basicamente, as pessoas sempre olham para a organização, as pessoas olham para a agenda, principalmente quando elas já tentaram organizar a própria rotina. Por quê? Quando as pessoas percebem que estão sendo engolidas pela própria rotina, elas até tentam fazer alterações, elas tentam modificar algumas coisas. Então, por exemplo, eu tô percebendo que eu não tenho tempo, eu percebo que a minha rotina não tá adequada, eu percebo que eu não consigo equilibrar, então eu vou tentar mudar algumas coisas. Então eu vou tentar mudar os horários, eu vou tentar mudar a forma de me organizar, eu vou tentar mudar a minha agenda, organizar de uma outra forma, definir horários diferentes, enfim, as pessoas fazem várias alterações até na rotina ali. E aí todas essas alterações que as pessoas fazem não são efetivas. Por que não são efetivas? Porque elas só estão olhando basicamente para uma coisa, para um lado. Elas só estão tentando alterar aqui fora as ferramentas, a forma como elas estão organizando as coisas ao redor delas. Então, a rotina, os hábitos, os afazeres profissionais, as coisas pessoais, enfim, elas estão tentando organizar ali tudo isso de uma forma técnica, né? Então eu estou tentando gerenciar melhor todas essas atividades. E aí elas não veem resultado, elas não conseguem, porque elas retornam à rotina inicial, elas retornam à falta de tempo, elas retornam ao desequilíbrio, a todo aquele contexto que está gerando insatisfação. E por que isso acontece? Por que a pessoa chega no ponto de falar assim, não, eu já tentei fazer de tudo, já mudei, já me organizei de formas diferentes, de toda forma que você possa imaginar, e a minha rotina não consegue ficar equilibrada, não consigo ser produtivo, não consigo ficar organizado, sem pendências na minha rotina, é sempre uma correria, é sempre tudo isso que eu tenho vivido hoje. Porque a pessoa só tenta mexer nas coisas técnicas, nas ferramentas, naquilo que ela pode modificar, de agenda, de aplicativos, enfim. E o que precisa ser compreendido, o que precisa ser alterado, o que precisa ser definido são as prioridades do momento, são os objetivos e entender qual é o contexto que a pessoa está inserida, quais são as crenças que estão inseridas ali, qual é o condicionamento que está inserido, qual a percepção da pessoa referente à sua rotina, aos seus hábitos, aquilo que ela pode fazer, aquilo que ela não pode fazer, o que ela acredita sobre tudo isso. Porque muitas vezes quando a pessoa fala que não tem mais o que fazer, que não tem como ela organizar, que ela não tem tempo, que ela precisa de mais tempo no dia dela,
Infelizmente, se ela tivesse 30 horas no dia, ela não conseguiria dar conta, porque simplesmente ela ia ser engolida novamente pela rotina, porque ela ia colocar mais coisas, ela ia inserir novas atividades profissionais, ela ia dar um jeito de ocupar mais de 30 horas por dia. Então precisa ter uma definição muito clara de prioridades, precisa entender o que você precisa fazer, o que você deseja fazer, o que é importante para você, onde você está, onde você quer chegar. É muito importante isso, eu sempre falo, sempre repito, porque precisa dessa clareza, precisa dessa compreensão, para que aí você consiga organizar a sua rotina, organizar os seus hábitos a partir daquilo que você deseja. Então, quando eu falo da gente construir uma rotina intencional, uma rotina equilibrada, uma rotina que seja funcional, prazerosa, eu falo justamente da gente fazer coisas que tenham relação com aquilo que eu quero viver. Coisas que me aproximam daquilo que eu desejo viver. Coisas que realmente vão agregar positivamente pra mim, que fazem sentido pra mim. Só que muitas vezes as pessoas não se trabalham, elas não trabalham o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, as crenças, elas não trabalham esses bloqueios pessoais ali. E elas não percebem que é justamente isso que impede elas de passar, de romper essa barreira, de fazer uma organização diferente, de mudar algumas coisas. Então, por exemplo, pessoas que têm uma empresa, pessoas que trabalham sozinhas, pessoas que já têm talvez funcionários, mas têm ali o seu próprio negócio, é muito comum essas pessoas estarem sobrecarregadas. Por quê? Ao mesmo tempo que essa pessoa ela tem uma empresa, ao mesmo tempo que essa pessoa ela já trabalha, ela já está empreendendo, ela já está em todo esse mundo, ela quer fazer todas as coisas, ela quer dar conta de tudo, assim como ela dava lá no início. Só que conforme a empresa vai crescendo, conforme as coisas vão se desenvolvendo, a pessoa que está à frente daquela empresa, ou seja, o dono da empresa, ele precisa necessariamente estar se desenvolvendo. Por quê? Quanto mais essa pessoa se desenvolve, mais ela consegue fazer com que a empresa se desenvolva. Quanto mais essa pessoa se desbloqueia, mais ela consegue fazer com que essa empresa cresça. Se a pessoa que está à frente da empresa não se desenvolve, não se desbloqueia, não se trabalha, ela não vai conseguir elevar a grandes níveis a empresa dela, porque vão ter coisas bloqueando ali o gerenciamento de tudo aquilo. Então, muitas vezes, isso é muito comum, as pessoas terem aquela ideia assim: o meu trabalho é insubstituível, ninguém faz como eu faço, as pessoas não dão conta, as pessoas não são comprometidas, não são responsáveis, não estão nem aí, as pessoas não se esforçam, as pessoas não fazem bem feito, não tem ninguém bom, ninguém dá conta de fazer isso aqui, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo lá também, isso aqui eu também tenho que fazer, porque só... Tem esse pensamento de que elas fazem as coisas muito bem feitas e que precisa ser elas que estejam realizando aquilo aí, porque senão não vai sair do lugar. Senão não vai ser realizado, não vai ser bem feito e não vai ter como, e precisa ser ela que vai fazer. Então, muitas pessoas têm esse pensamento e por isso elas querem fazer todas as tarefas, elas querem dar conta de tudo e aí elas ficam sobrecarregadas. Então, muitas vezes essa pessoa, ela pode até ser muito organizada, só que se ela está sobrecarregada, ela não vai dar conta de manter uma rotina equilibrada, uma rotina funcional. Por quê? Ela está querendo fazer muito mais tarefas do que ela conseguiria fazer. E aí, em meio a tudo isso, ela já vai querer fazer várias coisas ao mesmo tempo para ver se ela consegue despachar mais coisas, finalizar mais coisas e ser mais produtivo. E aí piora de uma vez por todas, porque a gente não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, a gente não consegue ser multitarefas, principalmente se forem tarefas que vão exigir as nossas capacidades cognitivas. Então a gente não vai conseguir estar ali realizando 2 relatórios ao mesmo tempo, a gente não vai conseguir escrever e conversar com alguém ao mesmo tempo, ou escrever alguma coisa aqui e ler outra coisa aqui ao mesmo tempo, a gente não consegue fazer isso. E todas as vezes que a gente tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, a nossa produtividade cai, porque a gente não consegue focar em nada, a gente fica disperso, indo de um lado para o outro, e basicamente a gente não consegue resolver nada. Então é muito importante ter essa compreensão, esse entendimento, porque existem crenças que estão ali instaladas nesse as pessoas não são capazes, só eu que tenho que fazer isso aqui, se eu não fizer não vai ficar bem feito. Então tem muita coisa envolvida, então existe todo um condicionamento aí instalado,
que quem está à frente daquela empresa precisa trabalhar isso, para que possa delegar, para que possa treinar pessoas para fazer aquele trabalho. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa, se eu tenho a minha família e a minha empresa está crescendo e eu quero que a minha empresa cresça, mas ao mesmo tempo eu não quero ficar lá 18 horas por dia, 12 horas por dia lá no meu trabalho. Eu preciso desenvolver estratégias técnicas, eu preciso me desenvolver para saber exatamente o que eu preciso fazer para que o meu negócio ande enquanto eu trabalhe também, que eu esteja à frente de tudo aquilo, que eu faça tarefas, mas que eu trabalhe até um ponto que eu consiga dar conta. Não que eu tente fazer o trabalho de 5 pessoas num dia. E aí, claro, eu nunca vou dar conta, então eu vou ficar estressado, vou ficar ansioso, vou ficar desgastado. E eu sempre vou estar com pendências, eu sempre vou estar sem tempo. Isso torna a rotina cansativa, desgastante, isso torna uma rotina que não é nada funcional, não é nada prazerosa. Então, logo, eu vou querer me afastar dessa rotina. Eu vou querer me afastar de tudo isso que eu tô vivendo, porque não tá legal pra mim. Eu tô exigindo muito de mim, eu tô querendo que eu faça muita coisa. E aí eu me cobro por eu não ter tempo pra minha família, eu me cobro por eu não ter tempo pra cuidar de mim, porque eu tenho que dar prioridade pra alguma coisa. Então eu vou priorizar o meu trabalho, que é de onde vem o meu sustento. Só que aí eu fico só voltada pro trabalho tentando resolver todo aquele mundo de coisas ali que eu decidi que só eu posso fazer. Porque tem que ser eu pra dar conta de tudo aquilo ali. E eu penso que eu não posso delegar porque as pessoas não vão fazer bem feitas e as coisas não vão girar se eu deixar pra outras pessoas. Então você consegue perceber que tudo isso são condicionamentos, são crenças, são percepções que vão estar ali instaladas, que vão existir e que você precisa trabalhar para que você consiga, de fato, alavancar, que você consiga fazer o que precisa ser feito para que a sua rotina seja equilibrada, para que a sua rotina seja intencional, para que você consiga ter horários, para que você consiga cumprir com os seus objetivos pessoais também. Então, o que é prioridade no momento pra você? Você quer mesmo ficar ali na sua empresa dando conta de tudo? Ou você quer ter mais tempo pra sua família? Ou você quer equilibrar a sua rotina? Ou você quer ter mais tempo pra você, pra fazer outras atividades? O que realmente é importante? O que você está disposto a fazer para que a sua rotina seja equilibrada? Para que você organize de forma que aquilo não seja algo pesado? Que você goste da sua rotina, que você goste do seu dia a dia. Isso é muito importante. E a gente percebe que a maioria das pessoas não gosta da rotina, não gosta do que vive todos os dias. E aí, claro, vai procurar uma fuga, vai procurar um distanciamento no final de semana, porque realmente aquilo que ela tá vivendo não faz sentido. Ela está desgastada, ela está cansada, está desorganizada, ela não consegue se encontrar dentro daquela rotina. Então, olha quantas coisas estão envolvidas, vai muito além do que organizar uma agenda. A gente precisa trabalhar os nossos pontos, as nossas questões pessoais, porque é a partir disso que a gente vai conseguir organizar a nossa agenda. Se a gente só tenta organizar a nossa agenda, se a gente só tenta gerenciar as coisas externas, a gente não vai conseguir. E a prova disso é você que está com a sua rotina corrida, apagando incêndios, sem tempo, sem equilíbrio, enfim, que você está vivendo todo esse contexto. Porque eu tenho certeza que você já tentou fazer várias coisas, eu tenho certeza que você já tentou organizar de formas diferentes, eu tenho certeza que você já tentou mudar essa situação, mas aí você voltou para onde você estava, não teve nenhum efeito. Porque aquilo que você acredita, a forma como você interage com as coisas é a mesma. A forma como você interpreta, a forma como você vai gerenciar tudo isso é a mesma. Então as coisas não vão mudar. Você vai continuar pensando que você precisa dar conta de tudo, você vai querer abraçar o mundo, vai querer dar conta de tudo e não vai conseguir, e você vai ficar sempre ali nesse ciclo. Então, por isso que você precisa trabalhar as suas questões internas para que você possa mudar a sua rotina, para que você possa equilibrar ela. Então, é preciso entender que nem tudo é questão de técnica, nem tudo é só uma ferramenta, nem tudo é uma parte externa. A parte mais importante, o que vai determinar absolutamente tudo na nossa vida, são as questões internas, são as questões de como nós vamos reagir àquilo que está nos acontecendo, como nós vamos lidar com tudo isso. Então, se a minha empresa está crescendo, se eu estou tendo mais trabalho, se eu não estou dando conta do meu trabalho, isso é excelente. Só que você precisa estar preparado para lidar com isso. Você precisa se desenvolver, você precisa aprender a ser um líder, você precisa desenvolver habilidades para que você possa fazer com que a sua empresa cresça, mas que você tenha vida também.
E não que você tenha que dedicar todo o seu tempo para o trabalho e desequilibre todo o resto. Então, olha como é importante você mudar a sua percepção sobre a sua vida, sobre o seu contexto atual. É isso que vai determinar se você vai conseguir alinhar a sua rotina ou não. Talvez você nunca tenha parado para pensar dessa forma, talvez você nunca tenha olhado sobre essa perspectiva, mas é muito importante que você comece a pensar, que você comece a analisar. Você vai ficar sempre nesse ciclo que você está vivendo hoje, de tentar organizar, voltar para o início, de estar apagando incêndios, de estar sempre sem tempo, de estar... Enfim, você vai ficar nesse ciclo aí que vai te gerar insatisfação, cansaço, estresse, ansiedade, entre outras coisas. Então é muito importante que você tenha essa compreensão diferente e que você consiga lidar de uma forma diferente com a sua situação em específico. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa um like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu. Se foi relevante para você esse vídeo, também já compartilha com um amigo para ele também ficar sabendo sobre esse assunto, para ele também talvez mudar a percepção dele sobre a sua vida e sobre a sua rotina. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo.